Já estamos de volta, você está acompanhando aí a segunda noite do seminário Água e Sustentabilidade. Agora nós teremos a palestra do professor, né, isso mesmo, Rui Oliveira Macedo. Ele é doutor em Química, é orientador de mestrado e doutorado nos programas de pós-graduação em Ciências Farmacêuticas da UFPE e Desenvolvimento e Inovação Tecnológica em Medicamentos da UFPB. Pesquisador em metodologias analíticas para matérias-primas. O coffee break aconteceu agora há pouco, as pessoas já estão começando a voltar e dentro de instantes nós teremos a segunda palestra da noite com o Rui Oliveira Macedo. Quem ainda não assinou, favor solicitar a nossa equipe nas laterais do auditório. Mais uma vez, destacamos o envolvimento de toda a imprensa presente neste evento. Rádio 95, Ouro Branco, Antena 3 e Rádio Currais Novos. Jornais A Notícia Expresso, revistas Seridó S.A. e Na Hora. Blogs aqui presente. Também ressaltamos que nesse momento e durante todo o seminário, o evento está sendo transmitido ao vivo através do site cenagitos.com, retransmitido pela RPTV, TV Com e TV Cristo Rei. Conosco também presente o portal Supermix. Agradecemos a presença das escolas aqui presentes. Registramos e agradecemos a presença de José Marcílio de Araújo, presidente do Núcleo Espírita Seara de Luz. José Nilson Araújo, gerente regional da CAERN no Seridó. Maria das Graças, vereadora no município de Cerro Corá. Valderi Joaquim Borges, também vereador no município de Cerro Corá. Everaldo Araújo, vereador e presidente da Câmara do município de Cerro Corá. Pastor Jocélio Lima, autoridade religiosa. Max Rozan, diretor da FAS, Faculdade do Seridó. Marcial Araújo Batista, agente de desenvolvimento do Banco do Nordeste. Irmã Ana Lília, diretora, presidente da Casa do Pobre. Vereador João Neto, do município de Currais Novos. Registramos também a presença de Joana Dark, engenheira técnica da Secretaria de Recursos Hídricos no Rio Grande do Norte. Solicitamos um pouco o silêncio do público presente para retornarmos às atividades. Pedimos também a gentileza de, por favor, desligar os telefones celulares ou colocar no módulo silencioso. Dando prosseguimento, teremos agora um painel de palestras Cases de Sucesso em Gestão de Recursos Hídricos. Serão duas palestras seguidas e no final abre-se 10 minutos para perguntas aos dois convidados. Com o primeiro tema teremos aproveitamento de recursos naturais locais no desenvolvimento sustentável do Seridó. Palestrante Rui Oliveira Macedo. Doutor em Química, orientador de mestrado e doutorado nos programas de pós-graduação em Ciências Farmacêuticas da UFPE e Desenvolvimento e Inovação Tecnológica em Medicamentos da UFPB. Pesquisador em metodologias analíticas para matérias-primas. Vamos recebê-lo com muito carinho. Bom dia a todos e todas aqui presentes. Quero, em nome do presidente do CDL, Francisco Maria, agradecer o convite para estar aqui presente neste evento, que para nós está sendo bastante proveitoso discutir uma temática que é o maior problema do Nordeste e da região semiárida. A palestra da professora Vera Lopes, que nos antecedeu, foi muito importante para mostrar o grau de dificuldades que a região tem no tocante aos recursos hídricos.
Como a minha área é uma área tecnológica, né, eu atuo na área de tecnologia farmacêutica e controle de qualidade na indústria, nós vamos mostrar um pouco do trabalho que nós estamos fazendo na região do Cariri paraibano, sobre essa temática que julgamos da maior importância. É claro que quem vive numa região como essa, e lá na nossa está sendo mais grave, estamos em processo de desertificação, porque as nossas comunidades, pela falta de recursos financeiros, e aí entra a questão econômica, desmatam as matas para fazer uso econômico delas. Se nós não tivermos políticas concretas e trabalhos voltados nessa área, nós vamos cada vez mais transformar uma região árida em região deserta. E é essa a nossa preocupação. É uma preocupação que louvo bastante esse movimento que surge em Currais Novos, a partir de uma visão do desenvolvimento sustentável, porque se nós não nos organizarmos para fazer frente a essa problemática, nós vamos ficar atrasados e as regiões vão ficar desérticas. Bom, eu quero dizer com isso que nós precisamos trabalhar com desenvolvimento sustentável, ou seja, tirar o nosso crescimento econômico em cima de uma gestão. Não se faz desenvolvimento sustentável se não soubermos gerir a nossa biodiversidade e de como melhor utilizarmos ela e os recursos hídricos existentes. Não dá para você desperdiçar água numa região que não tem água, né? A água boa deve ser para beber prioritariamente. Como a gente não conta com chuvas rotineiramente, nós precisamos utilizar melhor o que temos. Nós precisamos, com isso, entender que todo conhecimento científico que existe nos ensina que devemos respeitar as leis que regem os fenômenos naturais. A seca é um fenômeno natural, não dá para você entender de forma diferente. Então nós precisamos conviver com ela, trazendo tecnologias que possam minimizar os efeitos dela, sem que as pessoas sofram mais pela falta dela. Daí porque o modelo de desenvolvimento que há que se travar numa região como a nossa, tem que constar e evitar a destruição e o desperdício dos recursos naturais de forma indiscriminada. Podemos jogar nada fora. Nós temos uma flora e uma fauna que nada mais é do que grandes laboratórios biotecnológicos de produção de elementos que têm valor agregado. E temos que utilizar os recursos humanos, os recursos hídricos dentro dessa visão. De tal forma que tudo que a gente vai fazer tem que passar por uma coisa chamada utilização sustentável. Ou seja, todos os componentes da diversidade biológica e da água que nós temos na região tem que ser utilizado de modo e ritmo que não ocasione a diminuição a longo prazo dessa diversidade. Isso quer dizer que a gente precisa satisfazer as nossas necessidades atuais
da nossa geração, mas pensando nas gerações futuras, porque de nada adianta eu resolver o meu problema hoje e amanhã os nossos filhos, netos e bisnetos não terem como viver. Então isso passa por um modelo de desenvolvimento diferente. E aí entra as questões que me diz respeito dentro da nossa visão tecnológica. Quer dizer, nós temos da diversidade vegetal um produto que é o alimento e produtos das plantas que têm atividades farmacológicas. Os alimentos, eles têm duas categorias em termos de valor agregado. Um que é o alimento de sobrevivência e outros são os alimentos funcionais. Alimentos de sobrevivência são estes que nós colocamos na nossa dieta rotineira, que pode ser produzido em qualquer local que tem muita água e que o transporte hoje não é tão caro para chegar num custo razoável em qualquer lugar do Brasil. Aí, na nossa região do semiárido, você querer usar água para produzir esse tipo de alimento, um produto tão escasso, não é racional. Portanto, irrigação para produzir alimentos de subsistência não é uma maneira viável de você estar utilizando água. Claro, quando tem chuvas, você pode plantar, porque aí está com um excedente de água superficial que tem que ser utilizado da melhor forma possível. Mas irrigar para produzir esse tipo de alimento não é a maneira mais correta do uso de um produto escasso na região como é o nosso. Os alimentos funcionais são aqueles alimentos que eu já classifico na categoria de que são utilizados para prevenir doenças. Ou seja, são produtos tecnologicamente mais desenvolvidos que agrega valor econômico. E aí você promove o desenvolvimento industrial de uma região como essa, com valor agregado pelo conhecimento intelectual. Então, isso transforma esse tipo de alimento como uma possibilidade de desenvolvimento econômico da região. Por outro lado, nós temos uma riqueza com relação às plantas das matas nativas do nosso semiárido, que em muitos casos são usados ao longo dos séculos como remédio popular, transferido de geração para geração, para fazer um chá de uma parte da planta que vai combater uma determinada doença, que vem já ao longo do tempo sendo utilizado. Esse remédio popular, ele não tem comprovação científica, né? É um produto de uso de geração para geração, que precisa ser implementado com comprovação científica e traduzido num medicamento fitoterápico ou num fitocosmético, que vai agregar valor ao produto, portanto, faz parte de uma cadeia de produção industrial. Então, esse foco sobre a diversidade vegetal, nós precisamos discutir para aproveitar o que nós temos na região e transformar esses produtos num produto que satisfaça o desenvolvimento socioeconômico de forma sustentável, ao invés de se ficar cortando as árvores para transformar em carvão ou lenha para ir para qualquer lugar, por um valor muito escasso, muito pequeno. Você paga 1 metro cúbico de uma lenha, de uma madeira dessa, né, clandestinamente tirado, 10, 15 reais por metro cúbico. Quer dizer, é um valor muito baixo
para o prejuízo que se traz para a manutenção do nosso bioma, que é rico em biodiversidade. E daí vem uma questão que é importante quando a gente pensa no desenvolvimento sustentável, no desenvolvimento socioeconômico da região, que é a inovação tecnológica. Inovar é tudo que a gente precisa, mas para inovar a gente precisa ter a habilidade para desenvolver novos produtos, processos, sistemas, novos mercados e novas formas de organização. E isso envolve tarefas que vão dar concepção do produto ao mercado. Então, é mudar a nossa visão de ser, de agir. E é isso que está acontecendo, na minha avaliação, está acontecendo aqui em Currais Novos, esse movimento que está surgindo a partir da visão econômica de se ter um desenvolvimento sustentável para a região. Está sendo trabalhado pela área comercial, né, gerenciando, ou iniciando esse movimento, como é o caso da CDL, né, do CDL, e tecnologia é bom, mas tem que apertar no botão certo, né? E aí essa forma de organização que parte da sociedade é fundamental para se poder inovar numa região como essa. Porque nós temos já, ao longo do tempo, visto que as políticas públicas traçadas a nível de poder central, seja ele nas esferas federal, estadual e municipal, não são tão rápidas de serem implantadas. Se a sociedade se mobiliza, com certeza nós teremos essas políticas públicas mais aceleradas. E isso precisa inovar. Isso significa que tem que se formar equipes que pense em algo diferente, ou que inove. E que cada equipe dessa, toda equipe que se forma, tem que ter sempre alguém que puxe, né? Esse fenômeno em Currais Novos começou com o CDL e já se ampliou com vários outros integrantes. E isso vai crescer, não tenha dúvida, porque não é somente a água que vai resolver o problema de Currais Novos. Você vai ter que gerar as condições de viver num município que você não tem riquezas básicas ou primárias, originárias da terra, para trabalhar com pouca água, né? Então, há que se buscar alternativas e se criar novas perspectivas de desenvolvimento para que a gente mantenha os cidadãos, os filhos, os netos dentro do município. Para que eles não tenham que sair daqui para tentar ganhar sua vida fora. É evidentemente que inovação não é uma palavra apenas aqui em Currais Novos, no estado do Rio Grande do Norte ou no Nordeste, mas é também uma palavra de ordem no Brasil e no mundo. Quem não inova fica para trás. Termina ficando na base da pirâmide, num conjunto de pessoas que não têm perspectiva de futuro. E são estas questões que a gente precisa refletir para que possamos avançar. O processo inovador, ele precisa de ferramentas de gestão, planejamento e organização. E que tem que responder a 3 questões que são críticas. Quando a gente pensa em criar
novas alternativas, a gente precisa buscar o nosso histórico e ver aonde nós estamos. Qual é a nossa situação atual? Nesse primeiro momento se discute a questão emergencial da água aqui na região. Mas é só essa questão que você tem que discutir, né? Claro que a gente busca resolver aquilo que está paralisando mais as atividades nossas. E temos que resolver por prioridade. Mas a gente precisa discutir como podemos chegar a uma solução e ir mais além aonde queremos chegar. Porque no nosso entendimento, uma região como essa, ela não pode prescindir da industrialização. Nós só mudamos a realidade do semiárido por industrialização. Porque se a gente não tem como produzir alimentos para viajar, tem que ter um outro produto para viajar. E aí o semiárido vai ter uma flora diversificada e rica, né? Nossa biodiversidade, a biodiversidade da Caatinga é uma das mais ricas que existe, no tocante à flora, no tocante à fauna também, e ainda tem os produtos que são derivados dessa integração, né? Que são animais, né, ou insetos com a flora. Claro que já tem uma série de conhecimentos isolados dessas diversidades, mas que ainda não estão traduzidas em riquezas. Por quê? Porque precisa ter estratégias de inovação. E a palavra de ordem é buscar sempre a inovação para mudar essa realidade do semiárido. A nossa realidade, baixa quantidade de água superficial, nós dependemos da chuva, a estiagem cada vez mais é um problema, cada vez mais não, sempre é frequente, né? Nós estamos aí com o processo das mudanças climáticas acontecendo, e o que a gente está evidenciando é que as mudanças climáticas não se dá com o aumento da temperatura como se previa, e sim com o prolongamento das estiagens. Então nós já temos 2 anos, estamos entrando no 3º ano de estiagem, os mananciais hídricos superficiais não pegaram água. Nós temos lá na Paraíba o maior açude, um dos maiores açudes que serve Campina Grande, praticamente não chega a dezembro, numa cidade de 500 mil habitantes, como fazer? Né? Então isso é a realidade da região. Nós temos uma flora e fauna nativas bastante resistente, que mesmo como a nossa lá, que passaram-se 2 anos com baixa precipitação, secaram todas, com poucas chuvas, elas voltaram a sua atividade. Então é um dado importante do ponto de vista do aproveitamento. Solo raso e cristalino, água salobra no subsolo, florestas nativas em extinção e possibilidade de desertificação emergente. Então essa é uma realidade da região que, se nós não intervirmos nela, nós vamos ter problemas maiores. Bom, o que podemos fazer é inovação tecnológica, convivência com a seca nas condições reais, manutenção e recuperação da biodiversidade, utilização sustentável das águas salobras,
e aproveitamento dos recursos naturais. A utilização das águas salobras, só levantando a questão, porque a gente vai tocar rapidamente nessa utilização, tem um problema. A água salobra você tem que dessalinizar para o uso potável. Ao dessalinizar, 50% dessa água vai ficar mais salinizada. Onde colocar e o que fazer. Você não pode jogar no meio ambiente, porque você vai salinizar mais ainda o solo. Isso significa que a dessalinização, que é um processo útil para fazer água potável, não vai ser produzido se não tiver a utilização do rejeito. Porque, para vocês terem uma ideia, a cada 1.000 metros cúbicos de água potável produzido por dessalinização, 1.000 metros cúbicos de rejeitos também são produzidos. E a cada 1.000 metros cúbicos de rejeito produzido, 20.000 quilos de sal está presente. Você espalhando aquilo ali pelo solo, significa que você vai acabar de desertificar tudo. Então, nós precisamos ter tecnologias também para essa solução. E aí, a gente está com os projetos lá no Cariri da Paraíba, para desenvolvimento de tecnologia para aproveitamento das plantas nativas, sobretudo as folhas. Porque como as nossas matas são bastante resistentes e elas reproduzem rapidamente as folhas, significa que elas, você coleta as folhas, se chover um dia do ano, elas começam a surgir de novo. Então, pode se transformar, e vai se transformar, numa alternativa viável para que não se derrube as árvores, para que não se venda a madeira, para que não se desertifique mais, para que se mantenha as matas nativas, porque quanto mais deserto, mais difícil você vai ter de reter água no solo. O pouco que chove evapora mais rápido, porque você não tem quem retenha. E é essa a nossa preocupação. Está aqui algumas plantas que nós já estamos trabalhando há algum tempo na pesquisa dela, que são típicas da nossa região, e tem atividades farmacológicas que justificam. A aloe vera, o angico, mulungu, caraibeira, pimenta, passiflora e umbu. Mas para que a gente possa fazer esses trabalhos, nós organizamos uma fundação, instituímos uma fundação que atraísse empresas para industrializar o que pode ser as matérias-primas de uma região onde nós vamos trabalhar com o desenvolvimento. Essa fundação foi instituída no município de Serra Branca, no centro do Cariri, e já tem algumas empresas que estão associadas se instalando por lá. O primeiro produto dessas que trabalhamos nesse projeto foi a plantação de babosa. A babosa é um produto que é tipicamente africano, mas ela se dá muito bem em regiões áridas. Né? Esse plantio aqui foi feito num dos municípios lá do Cariri. Nós temos aproximadamente umas 40 mil mudas de babosa nele, e passou toda essa seca de 2011 para cá sem perdermos um pé. Para coletarmos, colocamos alguns litros de água em cada um para ela reavivar e a gente poder extrair o gel de babosa.
que é um produto extremamente utilizado nos cosméticos, nos medicamentos, e a Forever Living vende ele como vitalizante para se tomar. É um produto que no Nordeste, no ano de 2010, só a Forever Living no Nordeste vendeu a cerca de 28 milhões de reais, só no Nordeste, importado dos Estados Unidos. Lá pode produzir. Aqui no Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária bloqueou a produção para fins alimentícios, né? Mas as pessoas importam pelo CPF. Eu posso pedir para a Forever, pelos seus representantes, e vem no meu CPF aquele produto. Então, é uma briga que nós temos que travar da sociedade para mudar esse status quo que existe. Produtos podem ser produzidos na região? Pode. Mas é preciso que a gente comece a fazer esses movimentos. Bom, com relação às plantas, nós desenvolvemos um secador solar, mas com um processo mais fechado, para que ela tivesse uma secagem das plantas com uma certa qualidade, né, isenta de contaminação. Um projeto junto com o CNPq e o INSA, adquirimos equipamentos para triturar as folhas, separar por tamanho de partículas, e já realizamos estudo com várias plantas. Aqui é só um tipo, folhas de catingueiras e outras, né? E outras plantas, daquelas que a gente já mencionou. Nós desidratamos nesse secador solar, sem gastos de energia, para não causar aumento da poluição por consumo de energia. E com os pós das plantas, nós já fizemos as análises químicas e biológicas visando a padronização da qualidade desses pós de plantas, para poder transformá-los em matérias-primas para as indústrias. Isso faz com que você, tendo matérias-primas locais, você vai atrair as indústrias, porque a indústria só quer vir para um local que tenha matéria-prima mais fácil. Para isso, nós temos que ter indústrias de base tecnológica, porque esses produtos não estão no mercado, eles precisam ser colocados no mercado, ou você exportar. A China importa tudo que produzir desses materiais vegetais. Se eu não quiser transformá-lo em produtos com maiores valores agregados, eu vendo para a China, porque já tem comprador. Só que para nós não é interessante. Por quê? Porque você está transferindo uma produção primária para alguém processar lá fora, para alguém ter o lucro com os produtos de valor agregado. Daí porque a gente entendeu a importância do cultivo e manejo sustentável, estamos trabalhando nas questões básicas no cultivo, junto com a Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, que é a que eu trabalho, junto com a Universidade Federal de Campina Grande, lá em Sumé, que é o Centro de Biotecnologia, e nós estamos trabalhando no estudo dessas plantas, como cultivá-las, inclusive com água salinizada, para o aproveitamento dos resíduos lá da água salobra. Que é isso que a gente está avançando para chegar mais frente com a comercialização, entendendo que tem todo um ciclo de estudos que está sendo feito para você chegar à padronização da matéria-prima e o desenvolvimento tecnológico, e que só depende de políticas públicas para que isso possa ser concretizado. Por quê?
O governo investe em inovação tecnológica, em subversão econômica para grandes indústrias, dizendo que 30% desses recursos deve ficar no Nordeste, com os pesquisadores do Nordeste, mas para fazer as pesquisas de interesse das indústrias outras fora, e não para o desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento econômico da região. Essa questão a gente precisa lutar para mudar. Porque quando a gente depende dos nossos pares, mesmo pesquisadores como somos, a gente manda um projeto, ele é analisado na ótica dos pesquisadores lá da região Sudeste. Então, eu mandei um projeto contendo plantas para desenvolvimento, utilizando as águas salinizadas. O pessoal aprovou tudo, mas não classificou para ser financiado, porque financiaram outros projetos típicos de regiões desenvolvidas e não que viesse a agraciar a nossa condição. E isso depende, para reverter isso aí, nós precisamos mudar essa situação. Evidentemente que nós estamos trabalhando com projetos com água, né? A partir da água dessalinizada, temos algumas empresas na região que dessaliniza e comercializa a água de boa qualidade dessalinizada. Nós já estamos com um projeto em execução e alguns já viabilizados, como o cultivo de camarão no rejeito de água dessalinizada, o cultivo de espirulina, que é uma microalga com alto teor de proteínas, o cultivo de tilápia na água salgada. Tanto o camarão, esse camarão aqui é o camarão que é cultivado em água salgada e que deu muito bem. E produção de mudas e cultivo de vegetais em águas salinizadas. Usamos para essa finalidade, como o solo é raso e cristalino, tanques descavados, onde nós colocamos o rejeito, e aqui a gente introduz as pós-larvas de camarão. Só para vocês terem uma ideia da viabilidade do cultivo, isso aqui cresceu fantasticamente. Isso é um camarão com 4 semanas. Com 2 meses ele já tinha chegado ao tamanho comercial. Camarão com baixo nível de colesterol e com um crescimento que, ao invés de você gastar 4 meses, que é o cultivo de camarão normal nas águas estuarinas, nesses tanques a gente cultivou com 2 meses. Né? E isso é um resultado econômico extraordinário. Né? Daí porque nós vamos precisar de utilizar esse rejeito até mesmo para essa questão emergencial da água. Você pode ter 75%, como foi mostrado pela professora Vera, de poços que foram perfurados com água salobra e que não estão sendo utilizados, mas para você utilizar e transformar em água potável, você vai ter que dessalinizar. E o que fazer desse rejeito? Tem que usar de alguma forma. Como esses tanques eles são impermeabilizados pela própria escavação dele, não há um custo adicional. Então, o sal vai precipitando no solo e fica mais fácil de você pegar esse resíduo, transformá-lo em um outro material, a exemplo de tijolo misturado com outros materiais. Estamos trabalhando com projetos com caprino, ovinocultura, com produtos de apicultura, todos da região do semiárido, que o nosso tempo aqui foi curto, né? Nós não temos como falar mais, porque o tempo aqui eu já ultrapassei, segundo o nosso controlador ali. Enfim, o que eu quero dizer com
com estas poucas palavras, é que nós precisamos transformar a matéria-prima que nós temos, usando de forma racional a água que nós temos, para não ficarmos dependentes única e exclusivamente de chuvas. Claro que a chuva, quando chegar, ela será bem-vinda, ela é adicional. Mas nós temos que conviver com a realidade que temos. Porque se a gente ficar sempre esperando que vai chover, nós estamos nessas mudanças climáticas que cada vez mais teremos secas prolongadas. Ou seja, ou se faz um estudo do que nós dispomos no subsolo, mesmo com a água salobra que tem, qual a capacidade que nós temos de transformar aquela água salobra, dando uma utilização sustentável para ela, né? Transformando-a em produtos que possam viajar, que possam ser vendidos em outras áreas. Se a gente não fizer essas mudanças, a região semiárida brasileira vai cada vez mais ter grandes dificuldades por conta dessas mudanças climáticas que estão aí. E que nós não conhecemos nada delas. Isso são fenômenos naturais que são cíclicos, mas que a gente tem pouco conhecimento, porque a nossa geração ainda não viveu um ciclo de estiagem como essa. Esse ano, nós deveremos ter, certamente, um maior problema de disponibilidade de água. Porque depois de 3 anos, sem mananciais superficiais, só tem uma questão: ou trazer a água lá do mar e dessalinizar aqui, ou tentar buscar ela já dessalinizada, né? Mas dessalinizar significa ter que tratar o rejeito. Aí vem a questão ambiental. O IBAMA, a Superintendência de Meio Ambiente, não permite você dessalinizar se você não tiver o uso do rejeito. Ela não permite mais. Acabou-se aquele negócio, você fazer uma indústria de dessalinização de água e sem ter o projeto da utilização do rejeito. Então, nós estamos diante dessas questões, é importante essa reflexão, esse momento, devemos ampliar esse movimento, porque senão a gente vai ter grandes dificuldades pela frente. Eram essas questões. Muito obrigado. Ok. Bom, queremos convidar o diretor do patrimônio da CDL, o senhor João Batista Sobrinho, para entregar a comenda de participação ao senhor Rui Oliveira Macedo. Nós vamos seguir para a última sessão desta manhã, lembrando que à tarde o retorno é às 14 horas. Neste retorno, vamos ter uma mesa redonda importantíssima, com técnicos e com a participação de autoridades políticas na bancada federal e estadual do Rio Grande do Norte. Daí a importância para que vocês e outras pessoas que vocês possam convidar estarem conosco nesse momento que será, como tem sido, riquíssimo. Bom, prosseguindo, será abordado o tema tecnologias de contenção de solo e água subterrânea, um olhar à demanda hídrica da população rural. Nosso convidado é graduado em Engenharia Agrônoma pela Universidade Federal Rural do Semiárido, especialista em extensão rural para o desenvolvimento sustentável, mestre e doutor em Agronomia, Fitotecnia, UFESA, professor de Agronomia do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, campus Currais Novos, curso tecnólogo e técnico em alimentos. Vamos receber com carinho o professor Sancler Lira Santos. Bom dia a todos. Já antes de parabenizar o evento, parabenizar os que ficaram até agora. Agradecer que vou escolher aqui em especial a irmã Nanila. Obrigado, irmã. Pertinho do almoço. E aqui, obrigado pela participação. Também saudar os internautas. Acredito eu, muito provavelmente, agora tenhamos uma audiência até em número maior, né? Então,
saudar aí os internautas que estão nos assistindo. E também, assim como fizeram os nossos antecessores, parabenizar essa iniciativa. Claro que o CDL é o nome que está alavancando, é a empresa e é o empreendimento que está alavancando esse tema, mas todos os envolvidos, né? Porque, como diz o tema, aí, toda a questão é nossa. Então, a doutora Vera Lúcia já fez uma explanação aqui com um direcionamento importante sobre os órgãos que devem fazer parte dessa luta, né? A questão do IGARNE, essa foi uma questão muito importante. E o doutor Rui fez uma brilhante explanação trazendo a questão do desenvolvimento sustentável. Então, nós, como servidor do IFRN, fomos convidados, né, pela pessoa do nosso diretor, que está aqui presente, o professor Radir, que agradecemos a presença também, e foi-nos colocada a possibilidade de tratarmos também um caso de sucesso e que tivesse um contexto com a questão que estamos abordando, que é a luta pela água, especificamente pela doutora. Mas, como o contexto é de gerenciamento de recursos de maneira geral, nós fizemos essa proposição de trazermos um tema que trata da necessidade hídrica, sim, mas uma lembrança, uma abordagem da necessidade hídrica da zona rural. Por isso que temos esse tema de contenção de solo e água subterrânea, com esse olhar à demanda hídrica da zona rural também. Então, contenção de solo, por quê? Porque nós iremos ver aqui, tentarei expor para vocês, que água é fonte de vida, mas solo é fonte de água. Então, é preciso compreendermos questões aí relacionadas à erosão, porque isso implica em assoreamento dos nossos mananciais, e com isso nós hoje poderemos compreender que essas cotas que estamos lendo dos nossos mananciais não se traduz, na verdade, nos valores do volume que nós imaginamos que tem lá. Então, a gente vai ver por quê, devido à questão dos assoreamentos, e a gente traz essa proposta. Com relação a técnicas de contenção de solo. Isso foi uma experiência, que foi uma parceria com a Emater, que foi feita desde o ano de 2006 e que ainda está acontecendo em toda a região do Seridó e especificamente aqui em Currais Novos. Abordar esse tema para nós é aproveitar essa oportunidade para valorizar mais esse assunto, para que tenhamos um incentivo maior nas práticas de conservação de solo, porque aí nós teremos na zona rural os mananciais menos assoreados e assim com maior capacidade de armazenamento. Ok? Então, só para a gente ter uma noção do que nós vamos conversar aqui agora, para vocês me ajudarem, para ninguém se perder aqui na conversa. Faremos essas abordagens. Um pouquinho sobre erosão, sobre desertificação, ver uma abordagem sobre o assoreamento e a capacidade dos nossos principais mananciais hídricos. O que são essas técnicas de contenção e solo? O que é que isso tem a ver com a questão da água de Currais Novos? E o que é essa contenção de água subterrânea? Por que essa água subterrânea? Né? Então, nós faremos a abordagem de maneira sucinta sobre barragem subterrânea, que é uma realidade que acontece aqui na nossa região e que nós iremos concluir, penso eu, que deve ser valorizada e intensificada ainda mais para a gente conseguir superar essa dificuldade hídrica. E aí, vamos fazer ao final essa contextualização. Então, esse aí é só nosso pequeno roteiro. Bom, então, já deu para todo mundo entender que o assunto é água, práticas de contenção de solo e subterrânea, mas com olhar para a zona rural, não é isso? Então, temos aqui uma lembrança, né? Esse aí é seu Luiz, é lá da comunidade Poço de Serra, temos a autorização dele para a divulgação. Aí, essa cena é procura pela água, ou seja, nós estamos todos aterrorizados com a questão da possibilidade, da iminência de faltar água na nossa cidade? Sim. E a zona rural? Vive isso faz tempo. Tem experiência para danado com relação a isso. Então, apenas lembrar que 12% da população de Currais Novos padece dessa necessidade e desse trauma também. Que aí, fazendo essa continha aí, temos em torno de 12%. Essa cena é exatamente o início de uma construção de uma barragem subterrânea, que nós iremos explicar mais à frente. E depois, claro, nós teremos a consequência dessa atividade aí. Fazendo mais uma contextualização na introdução,
identificarmos a situação problema. Por que pensarmos nisso em conter solo na nossa região? Sabemos que nós somos uma região de um solo raso, que é um cristalino, temos uma topografia muito irregular, ou seja, tem declividade. Então, a erosão, ou seja, o movimento de uma partícula de solo de um lugar mais alto para um mais baixo, é mais intensificada na nossa região. Se nós tivermos desmatamento, então sem vegetação, não é sem vegetação, com a inclinação dos nossos solos devido à topografia, quando chove, nós temos problema. Interessante. Por quê? Porque esse solo é carreado, vai aos mananciais hídricos, os mananciais hídricos ficam aterrados, e aí nós fazemos a leitura da cota e dizemos, temos 10% de água, quando na verdade podemos ter menos de 5%. Se aquele manancial está 50% assoreado. Isso aí a gente deve trazer isso para refletir. Então, nossa região do Seridó, como já foi bem colocado aqui, faz parte do semiárido, sofre do processo de desertificação, que é um processo natural, mas é intensificado pela ação do homem, essa ação antrópica, que é principalmente o desmatamento, que a gente vai contextualizar aí. Então, assim, essa é a nossa vegetação. Diz que assim, a caatinga é forte, porque quando está praticamente morta, nas primeiras chuvas ela floresce. Ela é forte e ao mesmo tempo frágil, porque ela tem essa força de se revigorar, mas ela não suporta tanto a pressão humana que a gente dá a ela, que é a questão do desmatamento, e aí essa revitalização da caatinga é lenta, ela não acontece como nós imaginamos. Aí são consequências, né, que provocam essa questão do desmatamento. Nós sabemos que são as atividades humanas que veem na lenha, na madeira, a energia para um determinado processo, muitas vezes sem a reflexão. E aí esse desmatamento, como a gente já está reforçando, vai causar erosão vai causar assoreamento dos mananciais. Aí, só para ilustrar também, aqui só para a gente ter também noção seguinte, esse solo pobre, já sofrido, se ainda assim a gente tem aquele assim, o programa de corte de terra, né? A gente vê realmente como uma coisa boa, mas nesse solo sofrido, nesse solo que já passa por esse processo de desertificação, uma chuva, e quando a gente tem um excesso de operação de máquinas, a gente causa um outro problema. O que é que isso tem a ver com água? É que tudo isso daí vai causar assoreamento dos mananciais. A gente vai estar repetindo isso para a gente fixar essa mensagem. Então, uma chuva num solo que é muito trabalhado com maquinário, um solo raso como o nosso, então uma chuva vai trazendo sedimentos para uma determinada camada, e aí a gente produz, na verdade, uma camada compactada que nós chamamos de um duripano, o nome técnico, mas nada mais é do que uma camada embaixo do solo. Ou seja, as águas que caem depois disso não conseguem mais infiltrar. Se ela não infiltra, ela escorre superficialmente. Se tem desmatamento, nesse escorrimento superficial, todo o manancial lá embaixo, seja um rio, seja uma lagoa, seja um açude, vai ficando aterrado. E aí nós temos consequência na cidade também. Então, aí só para demonstrar essa sequência de deposição de material, e aí a gente tem essas consequências que são os processos erosivos mais intensos, que são as vossorocas, e tudo isso aí são fotos da nossa região, da cidade de Currais Novos. Para ilustrar mais as consequências, os pequenos rios, os pequenos riachos, sem essa vegetação, vai assoreando cada vez mais e sempre depositando nos mananciais. Nessa hora a gente imaginem o Açude Dourado e todos os seus afluentes e pequenos afluentes que têm uma velocidade alta, porque muitos vêm de regiões da Serra de Santana e de outros lugares mais altos, então vem com uma carga de assoreamento muito forte. Aí, para ilustrar mais, o que temos aqui, essa característica, né, de áreas que no passado foram muito utilizadas no cultivo do algodão, então foram cultivos intensos, e nós produzimos áreas assim sem vegetação. Uma chuva numa área como essa carrega sedimentos para áreas mais baixas, que são os mananciais. Aí o agricultor diz assim, as pedras estão crescendo, o solo está indo embora e lá para os mananciais. Aí uma figurazinha que mostra isso. Essa marcação aí foi solo. Vamos imaginar que 10 centímetros, a gente pegando imaginando uma área de 10 hectares, 10 mil metros quadrados, vezes 10 centímetros, a gente tem um volume de solo muito forte, que é capaz de aterrar totalmente o manancial. Aí, para ilustrar, a falta de cuidado com esses solos, então isso, as coivadas, as queimadas, tudo isso vai implicar no açude dourado, no açude
dos açudes com redução de água. Essa falta de manejo. O que é que a gente quer dizer com isso? A gente trata agora da questão, mas não devemos esquecer de estudarmos as causas, né? Que essas causas são exatamente esse fato que foi, inclusive, já bem abordado aqui na introdução pela professora Vera, né? Essa questão do porquê. Foi a pergunta que ela começou aqui na sua fala. Aqui só para a gente ilustrar e tentar entender isso que a gente está colocando. Áreas mais altas, nesse processo, nesse fluxograma que é o ciclo hidrológico, a gente tem as chuvas e o escoamento da água e a infiltração da água. Mas água para infiltrar precisa de vegetação. Então, os cuidados com a vegetação precisam estar acontecendo. E essas áreas de muito declive precisa de contenção do solo, que é o que a gente vai colocar o caso de Currais Novos, as práticas de contenção que estão sendo feitas na zona rural, que a gente acredita que precisam ser intensificadas. Por isso que a gente trouxe o tema para abordar. Então, vamos imaginar. Daqui aquela situação, um solo em declividade, um solo que foi desmatado, e ainda pior, na limpeza desse material, junta tudo, toca fogo, e a gente tem essa situação de fragilidade. Vamos imaginar que essa setinha aí é uma intensidade de chuva. O que é que infiltra? Não infiltra a mesma quantidade. Por quê? Porque aquele solo está compactado, não tem vegetação para diminuir a força dessa chuva. Quando a chuva cai sem vegetação, as gotas de chuva são como bombas que dispersam esse solo, e tudo isso aí vai implicar nessa setazinha vermelha que está significando aí esse escorrimento superficial de água e solo. Porque o ideal seria água infiltrada, para que essa água realmente possa estar alimentando esses mananciais. Então, assim, já para a gente fazer uma primeira reflexão, para ver se nós estamos compreendendo aqui, pensando um pouco, a gente tem redução de cobertura vegetal implica em erosão. Erosão significa assoreamento dos mananciais. Isso é redução da oferta hídrica. Sem oferta hídrica, de novo, a gente não tem vegetação. E a erosão também vai diminuir essa oferta hídrica. Temos um quadro que é preciso refletirmos, né? E aí, apenas para a gente ilustrar mais ainda, essa sedimentação está bem ilustrada nessa figurazinha aqui. Então, por exemplo, a gente tem essas áreas de mais alta, né, de uma cota mais alta e um manancial. Vamos imaginar aqui o açude dourado. E aí, essas figurazinhas aqui em nível significam cordões de contornos, que pode ser de vegetação, pode ser de pedra, que devem ser feitos para evitar esse assoreamento, junto com o desmatamento, que são os renques assoreadores que têm sido feitos em algumas comunidades aqui de Currais Novos. Mas, se não for feito esses renques assoreadores e nos riachos não tiver nenhum barramento assoreador, não é barragem, barramento para segurar essa erosão, o que é que nós temos como resultado? Essa áreazinha mais escura aqui representa os sedimentos. Então, isso aqui é perda da capacidade de armazenamento de água pelos sedimentos. Então, se tivermos... E o que é que acontece também? Quanto mais sedimentos nós temos, maior é o espelho d'água. Quanto maior o espelho d'água de um manancial, de um açude, de um barreiro, maior é a área de evaporação, não é isso? Então, perdemos mais uma vez por capacidade, e se temos uma área de exposição ao sol também maior, nós temos uma perda de água muito maior por evaporação. Esse conjunto é que traz o colapso do sistema, né? A gente diz assim, o açude dourado, olhei a cota aqui, está em 10%. Devemos nos perguntar, será que está 10%? Quanto é que está assoreado? Se tiver 50% assoreado, nós não temos os 10%. Vai dar até dezembro. Será? Talvez não. Porque temos dados aí que a gente vai apresentar, que, claro, o Procopio está chegando aqui agora, a gente vai até apresentar, ele fez parte desse estudo, que mostra que nós temos praticamente 60% a 70% de assoreamento já no caso do dourado. Então aqui, eu acho que todo mundo já está compreendendo, é isso? A visualização está fácil aí. Aqui, então, já ilustrando, esse aqui é um estudo da ADESE, que foi na época de 2000, que apresenta aqui, esse aqui primeiro apresenta, só para a gente ver o potencial, a gente tem aqui, no caso do açude dourado, que são os açudes que a gente tem aqui em Currais Novos. Não temos mais do que 20 milhões de metros cúbicos, a capacidade, somando tudo aí. Mas, a gente vai ver os próximos dados, que o assoreamento está da ordem de 50%, então temos muito menos do que isso.
Então está aqui os 10 milhões de metros cúbicos aqui do nosso açude dourado, que é a nossa principal reserva. E claro, o assunto aqui não é adutora. Por que estamos falando dos assuntos? Na fala do Dr. Rui é interessante o seguinte: queremos adutora? Claro. Mas e os mananciais? Produz emancipação também? Claro. A gente vai batalhar pela adutora, mas devemos revitalizar os nossos mananciais, não é verdade? Porque isso dá maior segurança e isso é fonte de desenvolvimento sustentável também, nós mantermos os nossos mananciais. Por isso a gente achou importante trazer esse tema. Antes, aqui também, só para ilustrar, isso aqui é o DIBA, o Distrito de Irrigação do Baixo Açu. Para que isso? É só uma questão de curiosidade, né? Aqui nós temos que, quando a gente diz assim, vai ser muito caro trazer uma adutora, então esse custo-benefício ele é muito relativo. Precisa ser, eu particularmente comungo da ideia de que sim, independente do custo, ninguém mediu o custo da necessidade, da falta de água para o consumo humano. Isso é muito difuso de medir. Então, por exemplo, só para ilustrar, a vazão para manter esse canal do Pataxó para alimentar o sistema de irrigação lá do Baixo Açu é da ordem de 12 metros cúbicos por segundo. 12 metros cúbicos por segundo, claro que isso não é possível, só para a gente imaginar. Se essa água caísse durante 10 dias no açude dourado, daria para encher o açude dos 40 milhões de metros cúbicos. Só precisaríamos dessa vazão 10 dias. Essa vazão é necessária? Claro que é para manutenção da água jusante, da barragem, e para evitar, inclusive, salinização, porque não pode faltar água no canal. Mas ela pode também ser redimensionada para atender dentro desse estudo da bacia? Acho que sim. Então, só para ilustrar também, aí aqui é o dado que foi um estudo da ADES de 2000, né? Que o estudo mostrava o seguinte: desse volume de 10 milhões de metros cúbicos, no ano 2000, a estimativa que foi o consórcio, esse estudo foi financiado pelo ICA, Instituto Interamericano, que foi da ADES, essa Agência de Desenvolvimento do Seridó, apresentava já no ano 2000, vocês vejam aqui, um assoreamento da ordem de 43%. Claro que isso aí pode ser contestado, mas assim, pelo menos nos causa uma preocupação grande. Naquela época, o estudo dizia que em 2010 já teríamos 67% do açude assoreado. Vamos imaginar que não tenha chegado a tanto, mas nós tenhamos 50% de assoreamento do açude. Então, se dizemos que temos ali 10%, pode ser menos, pode ser só 5%. Né? Por isso que a gente fica assim, 10%, essa água não era para ficar com esse cheiro. Será que temos mesmo? Tudo isso? Então, só para ilustrar também e, claro, trazer a preocupação. Aqui, para a gente contextualizar também, que nós estamos nessa região aqui, da área de desertificação, não só a Paraíba, como o professor Rui colocou, mas também aqui nossa região de Currais Novos. Além de tudo, ainda estamos inseridos numa área de intensa de desertificação. Isso traz desmatamento, erosão, compactação do solo, tudo isso vai aumentar ainda a situação. Então, o que fazer? Né? Vamos refletir. Como fazer? Está ali seu Luiz, lá do Poço de Serra, perguntando. Lembrando mais uma vez, isso aqui é o início de uma barragem subterrânea. E aí nós temos um horizonte possível com relação, nós estamos fazendo aqui uma abordagem também para a zona rural. A preocupação com a necessidade hídrica da zona rural. O horizonte possível está lá. Isso aqui esse projeto que nós já falamos, que foi um projeto executado pela Emater, na época nós éramos funcionários da Emater, o Instituto de Assistência Técnica. Hoje esse projeto está aprovado ainda, temos parceria da Emater com o IFRN é parceiro desse projeto, IFRN de Currais Novos. Esse projeto ele foi financiado pelo MCT, Ministério da Ciência e Tecnologia, depois MDA e agora pelo MDS, Ministério do Desenvolvimento Social. O que é que constitui isso? O que fazer? São as tecnologias de contenção. E aí, rapidamente, a gente vai apresentar aqui para vocês que os renques assoreadores, que são esses cordões de pedra, que a gente vai apresentar em outras figuras, que estão construídos nas áreas mais altas, para que eles contenham os primeiros sedimentos que são carreados das áreas mais altas. E nos córregos, naqueles riachos, o que fazer para evitar esse assoreamento lá do açude? Construção de barramentos assoreadores. Que são barramentos assoreadores? São essas estruturas que são construídas com pedras amarroadas, soltas, não são pedras colocadas com argamassa, mas então fica fácil delas serem carregadas? Não. A tecnologia é ela ser construída em arco romano,
né? Isso aí, a Emater aqui do Currais Novos tem experiência, né? O IFRN está junto, né, nessa ação da construção desses barramentos assoreadores. Tudo isso, essas duas tecnologias, os renques e os barramentos, é para evitar o assoreamento dos rios. E na parte mais de vazante, como aproveitar aquela água que fica no solo? Nós sabemos que quando o rio coloca água, né? Tá chovendo, a água vai passando, depois diminui, a gente não vê mais água na superfície do rio, mas no subterrâneo continua o movimento da água, não é verdade? Da parte mais alta, da mais baixa, a água subterrânea continua. E aí nós usamos essa água, muitas vezes a zona rural perde essa água. Por quê? Porque como está na parte mais alta para a mais baixa, devagarzinho essa água vai se perdendo. Qual é a técnica? Construir um impedimento, que nós chamamos de um septo, de forma perpendicular ao rio, ou seja, no meio do rio, para segurar essa água subterrânea. Claro, isso com técnicas, porque há efeitos colaterais se não forem bem trabalhadas, mas essa água subterrânea, nós temos exemplos em Currais Novos que tem melhorado a vida de comunidades, tem propiciado a dessedentação humana, tem água para beber, porque é água de qualidade. Então, isso no conjunto deve ser colocado e deve ser trazido para o debate também. Para quem não entendeu ainda, os renques, só mostrando aqui. Então, os renques nada mais do que estruturas que podem ser de pedra ou vegetal, que vocês estão vendo aqui, ó, essa figura é de uma parte mais de cima. Então, de acordo com a declividade do terreno, essas cerquinhas de pedra vão sendo construídas. Para quê? Para que quando for havendo aquela pequena erosão, esses renques vá segurando essa terra para não ir para o manancial, para não causar assoreamento. Todo mundo entendendo? Tranquilos? Então, outro exemplo aqui, ó, temos aqui de palma, pode ser de chique-chique, de vegetação, que é nossa vegetação, e pode ser de pedra, que é uma coisa que não falta aqui na nossa região também. Né? Então, aqui como construir os renques. Esse trabalho aqui do Currais Novos já gerou monografias, especializações. A gente tem aqui um aluno da UFES, que na época fez a sua monografia aqui. É uma construção fácil de ser feita quando os órgãos são incentivados e fomentados. E aqui eu quero fazer já trazer uma questão de que a nossa Emater tem um potencial enorme de orientação dessas práticas, falta incentivo e a estrutura necessária, né? Aqui também, só para a gente já visualizar, os barramentos assoreadores. Então, o barramento assoreador é essa figurinha aí. Já fizemos os renques na parte mais alta e nos córregos, aqueles córregos que vai com muita água e leva muito material e sedimentos. Esses córregos devem ter durante o seu curso, esses barramentos assoreadores, também feitos com orientações técnicas, tem a distância correta, tem o dimensionamento para como fazer. Mas a água passa, quem é que fica? Os sedimentos que não vão assorear o açude dourado e outros mananciais. Por exemplo, aqui nós temos uma figurazinha de um barramento desconstruído. Vejam que aqui nós temos um manancial, né, um pequeno barreiro, um açude. Se não tivesse sido feito esse barramento aqui, claro que ele é feito ao longo do riacho. Mas vocês vejam que tudo isso aqui que está mais escuro é sedimento, material que iria assorear o barramento. Essa figurazinha aí mostra bem a funcionalidade do barramento assoreador. Né? Dá para dizer que tem a ver com a nossa situação. Uma bacia hidrográfica, se for feita esses trabalhos, talvez nós não teríamos o problema que nós temos hoje. Né? Realmente, se a cota lá está dizendo que tem 10%, talvez realmente nós tivéssemos em torno de 2 milhões, né, ou 1 milhão de metros cúbicos, mas talvez não tenhamos isso. Aqui para mostrar também uma estrutura, esse aqui os barramentos são feitos na parte mais alta até na parte de baixo. Então, dá para visualizar, aqui é um barramento de 80 centímetros. Isso aí, na primeira chuva, no primeiro inverno, esse barramento já ficou totalmente assoreado. Ou seja, foi 80 centímetros de solo que não foi para o manancial. Então, uma técnica que deve ser incentivada na nossa região. Aí, por exemplo, a revitalização da vegetação. Se tem sedimentos que ficou armazenado, vai propiciando a vegetação. E o mais importante, reforço, é que esse material não vai assorear os rios. Aqui também um outro exemplo de um barramento segurando o material assoreado. Aqui é para a gente entender o seguinte.
Na bacia hidrográfica que foi apresentada aqui, aquele desenho, esquemazinho que a doutora Vera apresentou, nós temos aqui, vamos imaginar, uma pequena bacia hidrográfica, de um rio ou de um açude. Onde é que esses barramentos são feitos? São feitos nesses pequenos córregos. De acordo com a declividade, tem que ter vários barramentos nesses córregos. Isso sendo feito, nós teremos um rio ou um açude com um valor reduzido de assoreamento. Também para ilustrar aqui é o professor Adalto, uma figura que batalha com essa bandeira. Aqui é um assoreamento feito na comunidade, se eu não me engano, Posto de Serra, aqui em Currais Novos. É um assoreamento de 60 anos. Os agricultores de lá faziam sempre o barramento reto. Só que quando vem uma força de água muito grande, esse barramento ele é elevado. Mas alguns ficaram. E aí nós temos o exemplo. Aqui temos 2 metros de altura. Isso significa que foi 2 metros de solo, a montante aqui desse barramento, que ficou armazenado, que inclusive serve para cultivo, e não assoreou os rios nem os açudes. Aí aqui a gente tem um aqui, feito pela Emater, em alguma comunidade. E os renques assoreadores? Eu queria que vocês vissem o seguinte. Está dando para visualizar essa cerquinha de pedras aqui, pequenininha? E agora aqui é uma visualização aérea. A gente tem elas aqui, ó, nessa parte mais escura, verdinho. Então, além de segurar essa erosão superficial, os renques assoreadores, eles orientam o plantio em nível, que os agricultores geralmente gostam de plantar mais de ladeira abaixo. E aí, com a construção dos renques, os plantios ficam em nível. Nós sabemos que a atividade do plantio aumenta também a erosão. Aqui na comunidade Santo André, onde foi feita também essa experiência, é um lugar lá que pode ser visitado para verificar que esses barramentos, a gente tem aqui, por exemplo, o rio de Santo André, e todo esse material desmatado, ele é sempre assoreado para o rio. Então, as construções dos barramentos assoreadores propiciaram, primeiro, uma questão da educação ambiental para os agricultores e também cultivos em curva de nível, que reduz a questão da erosão. Então, aqui só mais alguns resultados para a gente visualizar. Também, na nossa região, essas pessoas, por exemplo, estão sob um barramento assoreador. Dá para ver aqui, ó, ele está soterrado. Então, o agricultor passa a ver que realmente esse solo fica aí e não vai assorear o seu manancial. Aqui só para ilustrar também. Aqui essa figurinha a gente mostra, foi tirado do mesmo referencial. Aqui um barramento feito numa época, depois voltando lá na mesma região. Essa aqui é em Serra Corá, no sítio Serra Verde. A gente vê que o barramento está coberto e todo o material que foi assoreado o agricultor já usa para fazer cultivo. Cultivo do milho, do feijão. Aqui, agora falando um pouco da barragem subterrânea. Então, a nossa terceira técnica de contenção, no caso agora contenção de água, é a barragem subterrânea. Então, a gente vai ver nas figurazinhas aqui o que é essa barragem subterrânea. Identificado o rio que comporta a barragem subterrânea, dentro das técnicas que não dá para a gente detalhar todas aqui agora, essa barragem vai ser construída cavando-se uma vala até o impedimento, né, mais firme, digamos assim. Para quê? Para que aquela água subterrânea ela não siga o seu curso no subterrâneo. Então o agricultor faz o quê? Guarda a água no subterrâneo. Isso é bom? É bom porque a evaporação é maior ou menor do que o açude? Praticamente, claro que temos evaporação devido à capilaridade, mas nós temos já uma economia grande devido à evaporação. Então é água armazenada no subsolo. Né? Então o agricultor pode colocar o seu cacimbão, seu Poço Amazonas, e aí tem sua água para utilização. Então está aqui uma figurazinha mostrando a escavação. Primeiro, o estudo com os agricultores do local, a escavação sendo feita, a colocação da lona, o impedimento, no caso, é lona plástica de 200 micras, né? E aqui, operações, os agricultores envolvidos. Nós temos aqui vários casos de sucesso em Currais Novos, é pouco ainda, é preciso dizer, mas nós temos, por exemplo, comunidade Povoado da Cruz, na venda aqui das hortaliças, na feirinha aqui aos sábados no Banco Brasil, eles dão o depoimento de que ainda está sendo possível em função das barragens subterrâneas que foram feitas lá. Então, algumas comunidades, mesmo com essa estiagem, ainda conseguem fazer pequenas produções. Aqui, só para ilustrar também, aqui na comunidade Santo André, há casos de barragens subterrâneas de 3 metros, 4 metros de profundidade. Vocês vejam aqui a raça dos agricultores, né? Por isso que a gente trouxe essa temática também, lembrando essa categoria importante.
de uma barragem subterrânea de em torno de 60 metros de comprimento, com 3 até 5 metros de profundidade, feita no braço, na chibanca e com essa estrutura aí, né? A gente está vendo aqui, ó, a comunidade de Santo André. Hoje essa comunidade dá o depoimento, né, de ter essa questão a questão hídrica mais ou menos atendida. Então, apenas assim a gente está querendo sempre reforçar. Bandeira pela adutora, e no nosso caso aqui a gente está trazendo a bandeira pela intensificação desse tipo de atividade na zona rural, porque a gente também não vai, de repente, a gente vai poder atender a adutora para toda essa comunidade. Então, essas tecnologias são importantes. Aí a gente mostrando situações, aí na comunidade também Poço de Serra, famílias que foram beneficiadas e que, assim, colocam a barragem subterrânea e essas técnicas com uma certa veneração, porque sabe que fizeram a diferença em suas vidas. Aqui também é Poço de Serra. Aí, famílias, essa água aqui que está represada, as famílias dão um depoimento que todo ano chovia, mas não ficava água represada. Então, essas pequenas represas, esses pequenos mananciais vão dando essa condição de produção dessas comunidades, né? Aqui um exemplo também, vocês vejam que a barragem feita depois das chuvas. Isso aqui é uma barragem, essas pedras, a lona está aqui embaixo e o curso de água está sendo retido aqui e vai propiciando o cultivo também. Aqui, lembra uma figurazinha de seu Luiz, a gente chama ele de seu Lula, no início da barragem. Aqui esse aqui é seu Luiz, depois da barragem pronta. Aí a gente pode dizer assim, mas agora já está no inverno, está tudo verdinho. Mas todo ano tinha chuva, mas ele não conseguia fazer a capineira que vocês estão vendo aqui. Esse plantio aqui de capim. Por quê? Porque terminava as chuvas, o rio secava e a água subterrânea continuava e ia-se embora. Com a barragem subterrânea, a água fica represada. E aí nós temos o aspecto dele antes e a felicidade dele depois. Aí são 20 centímetros, ele cavando com as mãos e vendo a água, né? Se sentindo vivo, né? Sentindo vida. Que água é vida, mas a gente está aprendendo que o solo é fonte da água, né? Então, a questão do solo. Está aí, ó. Isso aí é uma barragem, depois da água represada na barragem subterrânea. Aqui é um dado da época de 2007, em Currais Novos foram feitas em torno de 55 barragens subterrâneas. Hoje nós já temos notícia assim, de mais de 85 barragens, com um projeto aprovado agora pelo MDS, que o IFRN está junto nessa parceria, com as orientações, e a gente trazer esse tema aqui agora é também pedir o apoio da CDL, desses órgãos que estão se comprometendo e estão preocupados com a questão da água, que levante a bandeira também dessas ações de contenção de água na zona rural também. A gente está aproveitando a oportunidade para que a zona rural seja lembrada também. Zona rural que não planta, cidade que não janta, né? Então, valorizar isso. Então, fechando aqui a nossa conversa e a nossa reflexão. Conservação de solo significa... Ei, todo mundo com fome. Conservação de solo, conservação de água, mas dá para entender. Irmã Nanila falou mais forte que todo mundo. Valeu, irmã Nanila. Muito bem. Então, bacia hidrográfica com contenção, temos o quê? Menores perdas por evaporação. Devemos nos preocupar com a evaporação? Então, uma evaporação de 5 milímetros, por exemplo, a gente tem uma quantidade aí, por hectare, de uns 50 metros cúbicos, né? Fazendo uma conta rapidinho aqui. Vamos imaginar quantos hectares é aquele espelho d'água? Então, poderemos estar perdendo mais água por evaporação do que de repente até o consumo, né? Isso é importante. Então, uma segunda reflexão, para a gente fechar. O acondicionamento e o aproveitamento da água subterrânea se traduz em quê? Segurança alimentar, qualidade de vida na zona rural. Qualidade de vida na zona rural é também qualidade de vida na zona urbana. Ou a gente quer todo mundo na zona urbana. Por exemplo, vai sair a adutora, corre todo mundo para cá? Se a adutora vier até a cidade. Devemos ter estratégias de água na zona rural também, ou não? Não é verdade? Então, mais uma reflexão, é urgente a continuidade de ações dessa natureza. Essa, sim, é a nossa fala que a gente quer enfatizar, para que tenha valido a pena também esse nosso encontro e essa nossa participação. Então, vamos também levantar essa bandeira, lembrar da zona rural e dizer que, sim, é urgente essas ações, fortalecendo instituições como a EMATER,
que são instituições importantes, que têm uma relevância forte, mas não só esse governo, mas os governos de maneira geral, têm dado uma desassistência muito grande a esses órgãos, profissionais que merecem mais atenção, que têm uma capacidade enorme de colaborar com essa emancipação, esse fortalecimento, mas não têm o devido respeito de alguns governos. E parcerias como o IFRN, que está junto da Emater para fortalecer essas práticas. Tudo isso em prol da zona rural e, claro, por toda a Currais Novos. Então, é dizer que a água e solo aqui são fontes de vida, né? Agradecer a vocês pela oportunidade e também deixar aí a mensagem da zona rural, barragens e açudes e as açudagens já. Como já dizia o poeta, seu doutor uma esmola para um homem que é são, ou lhe mata de vergonha, ou vicia o cidadão. Porque viciar o carro-pipa na zona rural, me perdoe a expressão, mas é uma sacanagem também, não é verdade? Então temos que, na verdade, dar a capacitação e levar técnicas realmente que valorizem esse agricultor. Ou seja, das máquinas do PAC, tem o carro-pipa, tem a retroescavadeira, deve trabalhar muito mais a retroescavadeira do que o carro-pipa, para realmente fazer valer e realmente acontecer ações no campo que possam trazer uma sustentabilidade hídrica também para a zona rural. Então, chegou no nosso tempo, agradecer a vocês aí pela oportunidade. Se tiverem algum questionamento, estamos à disposição. Obrigado. Queremos convidar José Pajeú, para entregar a comenda ao Dr. Sancler Lira Santos. Lembrar que estaremos de volta às 14 horas. Parabéns a todos os nossos palestrantes, foram todos maravilhosos. Ok, questionamentos poderão ser deixados, entregues aqui, que depois serão respondidos aí pelo Dr. Sancler. Nesse momento encerramos nossa programação nesta manhã, desejando a todos que participem do período da tarde, onde teremos apresentações sobre a viabilidade de adutoras no município de Currais Novos e em seguida uma grande mesa redonda sobre a gestão dos recursos hídricos em nosso município. Um grande abraço e uma boa tarde a todos.